Pessoal, boa tarde. Dou boas-vindas a vocês. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Renata Panti, que é coordenadora de memória institucional do Museu da Pessoa, que é uma plataforma de histórias de vida, né? E depois ela vai apresentar isso melhor para a gente. Essa apresentação hoje, acho que ela marca um início, né, de uma parceria, de algumas colaborações que a gente pretende, né, desenvolver com o Museu da Pessoa. Inicialmente, a gente tem essa primeira ação, que é junto com as atividades de extensão da graduação, na disciplina LA 403. Né, que vai envolver aí a produção de alguns materiais de uso educativo, né, dentro da proposta do Museu da Pessoa. Então, eu queria primeiro agradecer muito a sua presença, a gente fica muito feliz e te ouvir. Bom, como a Daniela já explicou, eu sou a Renata, já trabalho no Museu da Pessoa há 6 anos. Né? Então, comecei trabalhando com o acervo do museu e agora eu passei para essa parte de memória institucional, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é basicamente a história da própria instituição. Então, algumas instituições elas acabam tendo um espaço dedicado à preservação e à guarda do seu próprio acervo, que foi... É meio engraçado, né? Porque é um museu, e aí ele tem o acervo de histórias de vida, mas ele também tem o seu acervo da sua história, né? Que nem a gente tem em casa nossas fotos, nossos documentos, né? Tudo isso. Então, eu cuido dessa parte e agora a gente está... E essa parceria é bem importante para a gente, porque a gente está começando a querer entender como um centro mais de memória e pesquisa ali dentro do museu, né? Então, por isso, a gente vem trabalhando. E aí, como de praxe em todas as apresentações do museu, a gente sempre começa com um vídeo para contar um pouco o que é que a gente faz exatamente. Meu pai era pipoqueiro da praça da igreja. Mesmo trabalhando desde sempre, mas os fins de semana eu ia ajudar meu pai lá, porque aumentava o serviço lá no carrinho de pipoca. E eu estava lá uma vez, aí apareceu um senhor lá, comprou pipoca e puxou conversa comigo. Ele perguntou para mim se eu estava estudando, eu falei, claro, né? Não era comum, né? A gente hoje, essa pergunta não faz o menor sentido, mas na época fazia. E ele perguntou onde eu estava estudando, eu falei com ele, estava no Colégio Antônio Amaro, que era um colégio péssimo. E aí ele falou, por que você não estuda no Colégio Cataguases, que era o colégio bom da cidade, colégio público, mas só estudava a elite da cidade, né? E meu pai falou para ele, todo ano eu vou lá e não consigo nunca uma vaga. E aí ele falou, não, ano que vem você me procura que eu vou arrumar uma vaga. E ele arrumou mesmo. Então eu fui estudar lá, eu parei de trabalhar, fui estudar de manhã. Só que cheguei lá, era um universo completamente diferente do meu. E era evidente que eu era um menino pobre no meio de ricos. E teve esse lado ruim, que foi o lado de eu me sentir extremamente mal naquele colégio, pessimamente mal. Mas teve um lado bom, que foi o seguinte, como eu não me adaptei, como eu era o pobre lá, e todo mundo olhava para mim e falava, esse cara é o pobre aqui e tal, eu comecei a querer me sumir dentro do colégio, querer me tornar invisível. E até que um dia eu descobri um lugar maravilhoso, porque nunca tinha ninguém, era um silêncio, nunca entrava ninguém, e eu comecei a me refugiar nesse lugar. E ficava lá durante o intervalo, ficava quietinho lá, ninguém me falava nada comigo e tal, que era a biblioteca do colégio, né? E até que um dia, eu acho que de tanto me ver entrar e sair de lá, a bibliotecária achando que talvez eu quisesse um livro e tivesse com vergonha de pedir, um dia eu entrei, ela me chamou. Me chamou e falou, olha, então, pega esse livro aqui, leva para casa, lê e devolve amanhã. E eu, muito tímido, não tive coragem de dizer para ela que eu não queria o livro, né? E aí, cheguei em casa, com aquele negócio, né, estranho. Aí meu pai virou, o que é isso aí, menino? Eu falei, pai, a mulher lá mandou trazer, ler e devolver para ela. Ele falou, então lê e devolve. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o negócio lá ali. Aí, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, não lembro, aí eu devolvi para ela. Graças a Deus, né, tô livre disso. Ela perguntou para mim, você leu? Eu falei, li. Ela falou, que bom. Então, toma esse aqui, leva para casa, lê e devolve.
Eu falei, caramba, aí eu fui para casa, cheguei em casa, meu pai falou, o que é isso, menina? Eu falei, o livro, mas você não leu o livro? Eu falei, eu li, pai, mas devolvi até, mas a mulher falou para ler esse livro também, então lê e devolve, o que é isso? Agora vai ficar esse troço aqui dentro de casa. Tá bom, aí eu li, aí cheguei na mulher lá, falei, graças a Deus, mas, né, entreguei para ela, falou, você leu esse livro também? Eu falei, li, aí ela deu um sorriso aqui, né? Então você tem que ler esse aqui também. Eu falei, não acredito. Bom, aquele ano foi um inferno. Eu devolvia livro, meu pai chegava em casa, meu pai dava, trouxe mais livro, aí eu devolvia para ela, enfim. Então, mas com o passar desse negócio, eu fui achando engraçado, achando estranho. Comecei a perceber, por exemplo, que o mundo era maior que a minha cidade, coisa que eu não sabia. Eu tinha até a cidade, eu tinha 12, 13 anos, né, como eu disse. Eu conhecia 4 cidades. Eu conhecia Cataguases, eu conhecia Rodeiro, eu conhecia Ubá e conhecia Santos Dumont. Quando eu comecei a ler, eu comecei a descobrir que existe um monte de outras cidades, que existiam gente que não falava a nossa língua, que tinham pessoas com nomes diferentes do nosso, e que comiam coisas diferentes, tinham paisagens diferentes, aquilo me encantou. E aí sim, eu comecei, com o passar do tempo, comecei a falar, puxa, eu quero ler. Então, agora, o que é o museu da pessoa, né? A gente sempre tem uma frase pronta assim, que é um museu virtual colaborativo de histórias de vida. Então, esse conceito, né, de um museu virtual, que significa que ele está numa rede, né? A gente, hoje em dia, já tem discutido muito o que é essa virtualidade, inclusive pensando na atuação presencial que o museu também tem, né? Mas a gente ainda se entende como um museu virtual. Colaborativo, porque a gente entende que todas as pessoas elas podem participar do museu. Depois eu tenho um slide que fica isso mais claro, mas assim, a pessoa ela tem um papel tanto de ser parte do acervo, né? Porque a gente coleta histórias de vida, como também a pessoa ela pode acessar e ser um visitante, como qualquer museu, que você às vezes vai lá, compra um ingresso e visita. E também ela tem a possibilidade de atuar, ela tem a possibilidade de atuar também num contexto de curadoria, né? Então, ela pode selecionar suas histórias que ela gosta, ela pode contar sua própria história, ela pode formar uma série de coleções, etc. Então, essa é a nossa casa. A gente tem uma casinha mesmo, assim, física, na Vila Madalena, em São Paulo, mas é uma sede administrativa, assim, como qualquer outro lugar, e onde a gente tem a nossa reserva técnica, porque também essa coisa do virtual como algo impalpável, eu acho importante ficar claro que não é verdade, né? Então, assim, o museu ele existe desde 91 e muitas histórias de vida foram gravadas em mídias analógicas, tipo VHS, outros tipos de mídia. Então, isso também exige uma guarda, né? E a própria ideia de nuvem também exige uma guarda. A gente precisa de servidores, etc. E aí, o nosso grande objetivo é, de fato, preservar histórias de vida de toda e qualquer pessoa. A gente não faz seleção nesse sentido. Existem linhas curatoriais, mas assim, a gente não tem uma compreensão de que uma história importa mais do que outra, né? São todas tratadas da mesma forma. Então, isso é um pouco o conceito do Museu da Pessoa, né? Assim, a pessoa ela pode ser parte do acervo, ela pode ser um curador desse acervo, fazendo uma série de seleções dentro dele. O conceito de curadoria aqui é entendido como seleção, tá? E essa pessoa também pode ser visitante. Então, qual é o objetivo, que é realmente a missão do museu? É valorizar cada pessoa enquanto um patrimônio, né? E aí, como a gente faz, coletando todas essas histórias de vida, fazendo uma série de exposições, porque a gente entende que o contato com essas histórias de vida realmente acaba transformando as pessoas que queiram ser transformadas, né? Também vamos ser muito honestas, né? Não é que também vai revolucionar o mundo, mas tem um trabalho bem importante aí de criação de empatia e de outras questões. E aí eu acho importante ressaltar, só avisando, depois eu vou mandar essa apresentação para as professoras e aí elas mandam para vocês, tá? Porque, inclusive, eu coloquei vários links para facilitar depois a vida de todo mundo, tá?
Então, como é que o museu trabalha? Ele compilou uma metodologia própria de trabalho, que a gente chama de tecnologia social da memória. Ela é uma tecnologia social porque ela entra dentro do Banco do Brasil, e a Fundação Banco do Brasil ela certifica determinadas tecnologias sociais, como, por exemplo, o filtro de barro, é uma tecnologia social. E aí o museu ele acabou criando essa tecnologia social da memória, que é uma forma de grupos, comunidades, empresas, pessoas de qualquer né, tamanho, tipo, elas poderem criar a sua própria registro e disseminação de memórias, né? Então, a gente faz a partir dessa metodologia, mas também a gente disponibiliza, então, inclusive eu deixei aqui o link, né, do livro, que depois, se alguém quiser ler, que explica o passo a passo de como fazer um projeto de memória a partir de um grupo, né? E aí, como não podia faltar, já que é a minha parte lá dentro do museu, eu vou contar um pouco da história do museu. Ele surge em 1991 como parte de uma exposição muito grande que aconteceu no Museu da Imagem e do Som, lá em São Paulo. Na verdade, essa exposição ela já veio do Rio de Janeiro. A gente tem uma fundadora, né? Legalmente falando, o museu não é público, ele é uma organização social de interesse público, mas é uma ONG, né? Que seria o termo correto. E aí, essa fundadora, ela realizou um trabalho no Rio de Janeiro com imigrantes judeus. E aí, era um projeto muito grande, que tinha tanto uma linha de cultura material como uma linha de história oral, e ela coordenava a parte da história oral. E virou uma exposição que chamava Heranças e Lembranças, e até aí não existia museu. Mas aí essa fundadora, ela traz essa exposição para o MIS, e ali ela já começa a questionar essa questão da história enquanto uma narrativa construída a partir das grandes pessoas, assim, né, de grandes figuras históricas, né? Porque o que ela começa a perceber, fazendo essas entrevistas de história oral ali com os imigrantes judeus, é que eles podiam contar tanto quanto outros documentos históricos, lógico que cruzando uma coisa com a outra, né? Nenhuma fonte é 100% confiável. Mas, assim, esse cruzamento ele também trazia uma história social, né? Coletiva ali daquele período. E aí ela traz essa exposição para o MIS, e ali se coloca a primeira cabine do museu. A gente vai chamar de cabine, que foi a primeira coleta de histórias de vida que o museu fez, oficialmente. Esse acervo do Heranças e Lembranças, hoje ele faz parte do nosso museu, nosso acervo, mas ele foi coletado anteriormente, né? Então, o primeiro acervo mesmo nosso vem daí. E aí, então, é uma reflexão a se fazer. Em 1991, o museu já dizia que ele era um museu virtual. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre a chegada da internet no Brasil, mas em 1991 a internet ainda não estava disponível nas casas, né? Então, o que significava essa virtualidade, né, para o museu? Era a questão de você poder ter um acervo digital, né, audiovisual, e que ele poderia ser colocado numa forma de rede. Essa rede não necessariamente ela precisava ser uma rede de internet, né? Ela poderia ser outras formas de rede. Então, em 1991, tem ali essa inauguração nesse evento. E aí, só em 1996 que o museu, de fato, tem o seu primeiro site, que é exatamente isso daí. E aí o museu também, ele começa, de 91 a 96, o museu começa, assim, vamos dizer, fundamos um museu, legal. E aí, o que a gente faz? Né? Porque a gente não tem acervo, a gente não tem nada, né? Então, de 91 até 96, o museu começa a olhar e falar assim, a gente precisa coletar histórias de vida, já que esse é o nosso objetivo. Então, ele começa uma série de projetos para fazer coletas. Em 1996, o museu já tem uma certa maturidade mínima. Então, ele já tem um acervo
construído minimamente, ele já tem até formas de se manter financeiramente, né? Porque como não é público, o dinheiro não vem do Estado. E aí ele começa a, de fato, também poder fazer formações com a metodologia de entrevista que ele realizava. Então, em 1996, tem um projeto que chama Agentes da História, que é uma formação com idosos, para que os idosos façam as suas entrevistas entre si, né? E aí, esse já é o começo assim, do museu também olhando como uma metodologia que ela pode ser replicada, né? A tecnologia social da memória ela só vai surgir em 2007, de fato. Então, nessa época, ele já tinha alguns esforços para isso. Em 2003, também é um marco ali na história do museu, porque aí é a primeira vez que a gente tem uma plataforma digital que é possível contar a sua história. Porque antes, todas as entrevistas elas eram feitas única e exclusivamente no estúdio do museu ou quando o museu fazia uma viagem para algum lugar e coletava as histórias. Nesse momento, as pessoas começam a poder contar as suas histórias de forma digital. Não que antes também não podia, mas assim, só para vocês terem uma ideia, era assim, a pessoa mandava um e-mail para o museu, aí um funcionário do museu botava lá em PHP no site do museu para aparecer. Aí, em 2003, a coisa começa a ficar automatizada, a pessoa conta e a história passa a fazer parte do acervo automaticamente. E também começam as redes de memória. O Museu da Pessoa ele foi uma iniciativa brasileira, mas que foi replicada em outros países. Então, teve Museu da Pessoa nos Estados Unidos, no Canadá e em Portugal. Essa rede também ela se estendeu pelo Brasil, como pontos de cultura, pontões de cultura. O museu virou um pontão de cultura nessa época, que ele articulava outras instituições que também trabalhavam com memória, né? Então, teve bastante esse trabalho, que era a ideia lá no começo, né, de entender a virtualidade enquanto rede. Né? Era muito por aí. E aí começa-se a compilar a tecnologia social da memória. Ela vai ser compilada, de fato, ali em 2007, finaliza. Em 2014, a última parte ali desse conceito museológico ele acontece, que é a possibilidade das pessoas formarem coleções. Então, a pessoa pode entrar no site, olhar as histórias e ir fazendo recortes curatoriais que ela deseja na forma de coleções. Então, a gente tem coleções muito bacanas que vieram de pessoas que pouco conheciam sobre o museu, assim, conheceram de forma online, que fizeram. Tem uma moça que fez sobre... porque a gente tem muita foto também no acervo, né? E aí ela fez sobre bolos de noiva. Então, várias fotos de casamento, ela foi juntando, assim, e ficou muito bonito. Então, assim, tem essa mesma moça, ela fez sobre comida de vó. Então, histórias de vida que falavam sobre aquela comida afetiva, né, que as pessoas geralmente têm. Então, assim, várias pessoas foram montando suas próprias coleções, e essa é uma possibilidade que se tem até hoje. E aí, isso também foi um grande avanço para a vida de quem trabalha na parte de trás do museu, né, que é a integração entre a base de dados, né, que museus têm bases de dados para catalogação de seus acervos. Então, essa integração entre o site e a base de dados, que foi bem importante nessa época, porque aí você começava... A história que era contada, ela automaticamente já entrava na base de dados e, dessa forma, também você já podia fazer alterações que automaticamente já apareciam no site do museu. E aí, a gente chega em 2021, logo depois da pandemia, ainda meio pandemia também, né? Que é o momento que o museu cria sua programação cultural. É muito engraçado pensar que o museu demorou quase 30 anos para ter uma própria programação cultural. Não que o museu não fazia exposições e fez CD-ROMs, fez várias coisas antes, mas assim, uma programação cultural pensada dentro de uma linha curatorial, dentro de uma proposta e tal, ela começa em 2021. Muito ligado com a chegada da pandemia, né? Porque quando decreta ali que todo mundo tem que ficar em casa e tal, todos os museus fecham. E aí o Museu da Pessoa olha e fala assim, tá, todos os museus fecharam, mas a gente não fechou, porque a gente sempre esteve ali, né?
mas a gente sempre esteve, mas a gente não está aproveitando esse sempre estar. Então, nesse momento, o museu olha e fala, não, então vamos começar a criar exposições virtuais, porque o museu sempre fazia exposições físicas, poucas exposições virtuais. Então, vamos começar a fazer outros tipos de programação, podcasts e outros produtos culturais que podem ser divulgados, né? Então, agora, só para explicar assim, como é que o museu funciona, né? As linhas de atuação dessa instituição. A programação cultural, que ela se desdobra em várias ações, ela não precisa ser uma única ação. Depois, mais para frente, eu vou mostrar alguns exemplos. Mas, então, desde exposições, podcast, mostra audiovisual, várias ações que são determinadas a partir de um tema que atualmente é bianual, né? Então, agora, esse ano, a gente está tratando sobre a questão mais do meio ambiente e de saberes ligados à natureza. Está um pouco nessa linha. O programa Conte Sua História, porque isso é uma coisa que vem do museu logo do início, assim, essa ideia de que toda e qualquer pessoa pode contar sua história, caso ela queira. E aí a gente atua tanto da forma online, que as pessoas entram no site e contam suas histórias, como também a gente tem um estúdio dentro do museu, que a gente recebe pessoas para contar as histórias. E também tem essa daqui, que é a cabine, que hoje em dia ela está muito mais reduzida, mas assim, é também um dispositivo que você pode levar para qualquer lugar, que hoje em dia ela é um aplicativo, né? Mas assim, que você pode levar para algum lugar e coletar algumas histórias também, né? Então, essas são as formas, esse é o nosso Conte Sua História. A gente também faz projetos temáticos, então, para além da questão da programação, geralmente a gente tenta alinhar esses projetos temáticos com a própria programação, mas a coleta de histórias de vida, elas também são feitas a partir de diferentes temas que ou o museu quer trabalhar, ou, de repente, que o museu queira trabalhar, mas, assim, muito ligado à história de vida, única e exclusivamente ligado à história de vida. Então, assim, e essa exposição ela foi resultado de um projeto temático que o museu fez sobre memórias dos brasileiros, que foi uma série de viagens que o museu fez por várias regiões do Brasil para coletar histórias. E aí acabou virando essa exposição no Canadá. Outro projeto temático que o museu já fez é sobre mulheres caminhoneiras. Então, entrevistar mulheres que trabalham numa profissão bastante... agora eu percebi. Desculpa, fazer o quê? Bom, mas é da profissão que dirige caminhão. Esse é um projeto bom, a gente pode dar essa ideia. E também o museu ele trabalha com projetos de memória organizacional, né? Então, da mesma forma que eu hoje trabalho no museu, fazendo a história do museu, né? Coletando, inclusive, a gente tem um programa de memória oral do próprio museu, de pessoas que trabalharam no museu, a gente também faz para empresas, como uma prestação de serviço mesmo, né? Então, nesse caso, é da Votorantim. O museu fez um trabalho grande de coleta de história de vida e aí, em parceria com outras instituições, teve uma organização de acervo e tal, para criar esse centro de memória, que hoje é a própria Votorantim que gere. Só lembrando, assim, é muito importante, todas essas ações que o museu faz, tudo isso vai virando acervo, tá? Então, mesmo... mas por que o Museu da Pessoa quer ter a história das pessoas que trabalham na Votorantim? Bom, a gente começa pelo ponto de que toda história de vida importa, e depois a gente lembra que, assim, a gente trabalha com história de vida, que depois eu vou explicar melhor o que é, mas a pessoa, se ela está fazendo parte de um projeto sobre memória dos brasileiros, mulheres caminhoneiras ou da Votorantim, a entrevista dela vai ser exatamente a mesma. Ela vai começar no mesmo lugar e vai terminar no mesmo lugar. Assim, o roteiro, né? A história da pessoa é bastante diferente. Porque a gente trabalha com... A primeira pergunta é qual é o seu nome, o local e a data de nascimento. Depois vocês vão ver algumas entrevistas, vocês vão ver, elas todas começam assim. E, a partir daí, a gente pergunta da infância, da adolescência, da vida adulta,
até o momento atual. E a última pergunta é a única pergunta que tem no roteiro que é mais assim opinativa, que é tipo, o que você espera para o seu futuro, né? Mas, então, assim, o funcionário da Votorantim, ele pode ter uma história incrível sobre infância, né? Isso, para a gente, tem o mesmo valor do que a história do Luiz Rufato, né? E aí tem as ações educativas que estão passando por um processo de revisão, e vocês fazem parte desse processo. O museu ele muito trabalhou com a ideia de educação dentro da escola, né? Então, por muitos anos, o museu ia nas escolas, fazia formação com os professores dentro da tecnologia social da memória, fazia essa formação com os professores para que os professores trabalhassem o processo de entrevista com os alunos. Essa foto aí é de um grupo de crianças que estão fazendo uma entrevista com uma pessoa da comunidade escolar ali. Quando eu digo comunidade escolar, não é só os funcionários da escola, estou falando a escola e o seu entorno, né? Eles selecionaram, eles montaram o próprio roteiro que eles queriam fazer de entrevista com essa pessoa, e aí eles vão lá e fazem, gravam, desenham. Tem uma parte muito importante do desenho ali, enquanto a pessoa vai relatando a vida, as crianças vão imaginando como foi e vão desenhando. Então, tudo isso é feito, e aí, ao final, geralmente tem um fechamento, né? Porque dentro da tecnologia social da memória tem uma etapa que é muito importante, que é a da socialização, né? A história de vida, ela não pode se encerrar em si, né? Assim, você tem um grande acervo de histórias de vida se as pessoas não vão ter contato, né? Como qualquer museu e outras instituições também. Você precisa que as pessoas conheçam e saibam. Então, a socialização, no final dos projetos educativos, geralmente eram ou exposições ou livros também, todos feitos com os desenhos e com o texto coletivo que os alunos tinham escrito sobre a vida daquela pessoa. E aí tem essa parte das redes e da multiplicação, que eu falei lá no começo também, as redes de museus da pessoa, que hoje não existem mais, hoje só mantém aqui o do Brasil, mas hoje a gente tem um programa que chama de núcleos, né? Então, são várias instituições pelo Brasil que fazem uma formação com o museu e passam a também coletar histórias de vida. E esse acervo também passa a fazer parte do nosso. É um acervo compartilhado, tanto da instituição como o nosso. Se a instituição quiser, ela não é obrigada, né? Mas, geralmente, eles acabam fazendo, porque até eles podem usar a nossa base de dados e tal, então eles também têm um processo de salvaguarda importante. E também agora o museu voltou a ser um pontão de cultura, né? Então, com a mudança de governo, essa questão do pontão, ele voltou. E aí, novamente, o museu vai ativar uma série de instituições de memória pelo Brasil para trabalhar. Vamos começar a falar do acervo. Hoje em dia, a gente tem mais de 18 mil histórias de vida, mais ou menos 60 mil fotos e documentos, e mais de 16 mil histórias, horas de audiovisual, né? No começo do museu tinha algumas, por conta de custo, algumas histórias eram gravadas só em áudio. Hoje em dia é tudo vídeo, né? Que são esses 60 mil fotos e documentos? Toda pessoa que vem contar uma história, a gente pede para ela trazer cerca de 10 imagens. Essas imagens podem ser fotografias, podem ser documentos da vida da pessoa, podem ser o que ela achar. Hoje em dia a gente já aceita vídeos também. Então, por exemplo, eu quero levar o vídeo do meu casamento, eu quero levar, não sei, vídeo do nascimento do meu filho, qualquer coisa do tipo também a gente já recebe. Então, essas histórias, a gente é um acervo de histórias de vida, mas a gente tem esse conjunto documental e iconográfico que está atrelado às histórias, né? Então, cada pessoa, que também é um acervo muito bacana, porque a gente está falando aí de muitas fotos da vida privada no Brasil, no século
20 principalmente, né? 20, agora 21. É um pouquinho, 20, vai. Menos que isso, acho que não tem. Então, como eu falei, as entrevistas que o museu faz, elas podem ser o próprio museu fazendo, né, como esse caso. E, nesse caso, inclusive, tem uma camada mais de complexidade, porque o museu foi até a casa dessa pessoa para gravar. Às vezes, a gente recebe no estúdio, ou, às vezes, a gente vai. E aí, a gente chama de história de vida, essa história mais completa, né? Essa história que é o que eu falei, começa na infância e vai até os sonhos do futuro. As histórias de cabine, elas são bem curtas e, geralmente, elas têm uma pergunta disparadora. E aí a pessoa, ela passa a discorrer a respeito daquela pergunta que foi disparadora para ela. As entrevistas temáticas, elas geralmente são umas entrevistas mais parecidas com as entrevistas jornalísticas. Elas, principalmente em projeto de memória organizacional, elas surgem. Porque é no momento que o museu precisa entender algum ponto muito específico sobre o funcionamento de algo, e aí ele tem um roteirinho muito mais curtinho, né? Assim, que a gente tenta também abordar certas questões como infância, casamento e etc. A gente pega essa parte também. Mas a ideia é realmente aprofundar ali naquele conhecimento que aquela pessoa tem e que a gente precisa que seja gravado para depois, eventualmente, ser utilizado. E aí a gente tem também as histórias colaborativas, né, que elas chegam de forma online. Essa daqui, por exemplo, é uma coleção que foi feita por um grupo que trabalha a memória dos carnavais, das pessoas que fazem fantasias de carnaval. Então, tem tanto histórias de Portugal, do Brasil e etc. Então, isso é um grupo que não faz parte do Museu da Pessoa, que se organizou para realizar esse projeto, e aí eles usam a plataforma do Museu da Pessoa para colocar suas histórias. Tem pessoas mais individuais, assim, que vão lá e contam também suas memórias. E tem também os próprios núcleos do museu, né, que eles também entram de forma colaborativa. Né? O museu não participa do processo da gravação da entrevista, ele participa da formação. Depois, o que a pessoa vai fazer com essa formação fica a cargo dela. E aí que eu estava falando, todas essas imagens e documentos que são trazidas de acordo com as histórias. Então, tanto quem conta a história online, ela pode dar upload de imagens e vídeos e etc. sobre a vida dela, como a pessoa que vai contar no estúdio, que aí a gente faz uma cópia digital, devolve o original para a pessoa. Hoje em dia isso está cada vez menor, né? As pessoas estão mandando fotos de celular mesmo, que tem sido um grande problema na questão de preservação, porque a qualidade dessas imagens estão muito baixas, né? E aí a gente está tendo um acervo que está caindo de qualidade. Depois, se a gente quer usar numa exposição, a gente não consegue ampliar a foto, porque ela fica toda ruim. Bom, aí o que a gente entende por história de vida, né? A história de vida é um processo que a pessoa... Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ler, tá? Então, a história de vida é uma narrativa construída a partir do que cada um guarda seletivamente em memória. Ou seja, a nossa vida, a gente passa por muitas coisas e a gente vai guardando certas memórias. No momento de uma entrevista, a gente vai contar essas memórias de uma determinada forma. Isso é uma construção conjunta entre a pessoa que está te entrevistando e você. Porque essa pessoa que está te entrevistando, ela está disparando a sua memória. E aí você vai fazer esse processo de seleção do que você vai falar e da forma como que você vai falar isso. Então, a gente entende que ali no processo de entrevista existe uma coautoria de uma narrativa de história de vida. Tá? E aí, aqui, eu gosto muito desse conto do Borges, que eu acho que ele explica muito bem a questão da memória, né? Não sei se vocês já leram, chama Funes, o Memorioso. Não? Vale muito a pena, é um conto super pequenininho. Mas é uma pessoa que absolutamente lembra de tudo. Tudo.
Então, assim, ele até fala, né, que a pessoa, o Funes, ele, para narrar o que aconteceu em um dia, ele precisava de um dia. Né? Então, é a pessoa que sabe cada detalhe. E aí ele coloca essa questão, né, que ele aprendeu inglês, francês, português, latim, mas ele não era capaz de pensar, porque pensar é você analisar essas diferenças, é você subtrair, é você esquecer uma parte, é você fazer relações com as coisas e não simplesmente uma grande catadão do que aconteceu. Então, a gente até fala que quando alguém vai dar uma entrevista de história de vida, é um retrato daquele dia, daquela pessoa. Se ela dormiu mal, se ela brigou com o marido antes, se ela, sei lá, o que aconteceu, aquele vai ser o retrato daquele dia. Se ela fosse no dia seguinte, ela com certeza ia virar e falar assim, outras histórias, ela ia lembrar de outras coisas, esquecer outras e por aí vai. Não tem nada mais comum, quando a gente termina uma entrevista de história de vida com alguém, a pessoa falar, mas eu não falei disso, eu não falei daquilo, eu não falei daquilo outro. E aí você fala, tudo bem. Porque é isso. Aquele momento, você não lembrou daquilo. E está tudo bem. É um retrato. Não é a vida da pessoa de fato. É um documento ali que ela construiu junto com o entrevistador. E aí que a gente entra nessa parte que é tão importante, que é a da socialização dessas histórias de vida, né? A gente coleta essas histórias, né? A gente preserva todas essas histórias, mas, assim, não adianta você preservar uma coisa que ninguém nunca vai ver, né? Então, ela tem que ter esse processo de socialização. No geral, museus acabam optando pela socialização a partir de exposições, livros, catálogos e por aí vai, né? E a gente não é muito diferente disso, não, tá? Então, a gente entende que o processo ali de coleta de uma história de vida, ele só termina quando a gente socializa essa história. A principal forma que a gente usa para socializar essas histórias é pelo próprio site do museu, né? Todo o nosso acervo está disponível ali no site. Mas também a criação de produtos é uma possibilidade. E aí, livro, podcast, documentário, o que quer que seja, é possível. Então, como a gente tem... eu falei para vocês, né, que a história de vida ela é uma construção conjunta entre quem conta a sua própria história e quem entrevista. Mas depois quem vai fazer essa edição, e aqui a gente está entendendo edição de um jeito ampliado nesse lugar da socialização. Quem vai fazer essa edição também passa a fazer parte desse processo. E aí as 3 pessoas são coautoras. E acho que isso é muito importante vocês entenderem nesse exercício que vocês vão fazer. Vocês têm um papel de autoria também. A gente entende dessa forma. Vou passar por alguns exemplos. Então, esse livro, Quase Canções, ele foi um livro que a gente pegou histórias de vida do acervo e acabou transformando, assim, dando uma edição, né? Porque, assim, as histórias, elas são transcritas. A gente faz a... Tá. A gente faz a entrevista, depois a gente transcreve essas entrevistas. E aí você fica com um texto de 25 páginas, dependendo do quanto a pessoa falou, às vezes até mais. E aí você fica com esse texto, que é pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Assim, pesquisadores geralmente gostam disso e precisam disso, mas o público, em geral, não vai consumir isso dessa forma, assim, é enfadonho. Então, a gente acaba fazendo essas edições para tornar mais palatáveis para o público. Entre elas, esse livro, que aí é uma versão editada de determinadas partes da história de vida de uma pessoa. E, no caso aqui, a brincadeira era que era dado o nome de música para a história, assim, meio nesse sentido. As exposições que o museu faz, tanto virtuais quanto presenciais, ou às vezes híbrida, né? Às vezes uma mesma exposição, ela tem a sua versão presencial, mas também ela tem a sua versão
digital. Os podcasts também, que a gente usa as próprias histórias de vida para transformar em episódios. Então, tem algumas séries ali no Spotify. E as mostras audiovisuais. As mostras audiovisuais, elas têm uma coisa bem bacana, que é um olhar que é dado pelo público para o nosso acervo. Então, assim, Peraí. De acordo com a temática do ano da programação, são selecionados alguns vídeos do acervo do museu e disponibilizados para um público, para esse público se inscrever e fazer uma edição. E aí, no final, tem uma premiação, os vídeos vencedores tal, são premiados. Então, tem alguns olhares novos que são dados ao acervo que fogem um pouco do nosso próprio olhar. Aí tem um vídeo, será que a gente consegue? Nasci em Lisboa, no dia 27 de outubro de 1926. O meu nome é um nome bem português, Maria, não é? Maria José Reis dos Anjos Muniz Soares. As histórias não eram nada assim de coisas muito especiais. Eu só sei que o meu avô, esse que morreu e que pediu para me chamarem Maria José, era um grande músico. Foi ele que introduziu a guitarra na corte portuguesa. O meu pai tocava violino, o meu irmão tocava piano de ouvido, eu também. A partir daí, como eu diziam que eu tinha muito jeito e que não sei o quê, porque eu era menina, decidiram que então, tudo bem, vai estudar mesmo música. Eu pensava que eu ia seguir a minha vida de música e que ia me dedicar completamente, não ao ensino, mas ao concerto, não é? Só que nessa altura os meus pais tinham-se separado. E a nossa vida, digamos, o nosso nível de vida financeira, que era muito bom, se deteriorou. Então eu me dediquei muito à culinária, porque na família, por natureza, fazia parte daquele estereótipo da mulher competente, que cuida dos filhos, que tem uma casa impecável, que sabe tudo, que recebe, que isto e aquilo. Fazia parte da família as pessoas saberem cozinhar muito bem. Dentro da minha linha tão comum, de uma portuguesa que aos 45 anos, depois de uma vida de casar, de ter filhos, de trabalhar, resolveu parar essa vida aí e experimentar outra vida noutro lugar, sem nada, deixou tudo para trás. É como se fosse uma grande aventura, porque eu tinha a certeza que se eu vinha da música para uma coisa de culinária, eu não podia ter nascido, como algumas pessoas diziam, para fazer aquilo, porque eu já tinha feito a outra coisa e era capaz de fazer outras coisas completamente diferentes. Eu, refletindo, me lembrei que eu sempre fui contra o adjetivo. Eu sou muito mais a favor dos substantivos. O ser humano, simples, substantivo, sem nada de especial. Acho que cada ser humano tem muita vastidão em que se pode mexer, em que pode navegar, em que pode andar, com que pode sonhar, o que pode fazer. Umas pessoas exploram mais, tiveram mais, andaram mais, outras ficaram mais paradas, mas estamos falando desse ser que é simplesmente um ser humano. É tão extraordinário ser uma pessoa, simplesmente pessoa, e aqui se chama o Museu da Pessoa. Vocês não dizem que é o museu das pessoas interessantes, dizem da pessoa.
Então é substantivo mesmo. Então eu fiquei de acordo com vocês e por isso eu resolvi vir. Esse vídeo ele foi um dos premiados da mostra quando o tema foi Vidas Femininas, né? 2021. Isso. E aí a gente entra na parte dos materiais educativos, que também são uma forma desse acervo ser socializado, nesse caso, num ambiente mais escolar, né? Eu separei vários exemplos, que depois tem os links, que vocês podem entrar e ver que tipo de materiais educativos o museu fez. Acho muito importante vocês não se prenderem a isso, mas só entenderem o que foi feito até agora, tá? Porque eu acho que a criatividade de vocês pode ser mais interessante do que, de repente, algo que o museu já está fazendo de uma forma muito contínua, né? Esse pode passar. E aí, para vocês entenderem um pouco a quem se destinaria esse conteúdo educativo, a gente recentemente fez uma pesquisa ali sobre os públicos que acessam o nosso site. E aí eu estou compartilhando com vocês essas informações só para vocês terem uma ideia. 8,3% de todas as pessoas que entram no site do museu estão em busca de conteúdos educativos. Isso pode parecer pouco, mas é muita gente. Porque se a gente pensa que o museu tem mais ou menos 1 milhão de acessos por ano, a gente está falando de uma quantidade muito significativa de pessoas, né? Obviamente, a maior parte assim, é para conhecer histórias de vida, né? Mas esse conteúdo educativo ele tem sua importância. A gente tem um público de professores que entram na nossa plataforma muito grande. A maioria são professores de escolas públicas, do ensino fundamental 2 ou ensino médio, tá? Tem também uma porcentagem considerável ali da escola privada, mas assim, a escola pública realmente acaba sendo o foco principal, tá? E aí a gente perguntou para esses educadores que tipo de conteúdo eles gostariam mais de ter, né? Então, esse caderno de atividades para educador foi bastante citado, roteiros de pesquisa também e videoaulas. De novo, isso são informações que foram ditas pelas pessoas que a gente consultou. Não existe a necessidade de vocês cumprirem exatamente desta forma. De repente, vocês pensam numa solução muito bacana para uma outra faixa etária, para um outro tipo de material. Tudo bem também, né? Isso a gente deixa muito aberto, mas assim, isso é uma coisa também que as professoras acho que vão ajudar mais vocês nisso, mas eu só estou dizendo o que acontece de fato, assim, o anseio do nosso público, né? E aí agora eu queria entrar um pouco nas possibilidades de temas, né? Pensando que vocês vão ter contato com esse acervo, é um acervo muito grande, né? A gente está falando de 18 mil histórias de vida, ninguém espera que vocês olhem todas. Então, eu queria mostrar para vocês algumas possibilidades de recortes que vocês podem utilizar e que estão mais ou menos mais acessíveis o conteúdo do que outros recortes, que não impede que vocês eventualmente pensem num recorte próprio, tá? Então, o museu, nos últimos anos, ele tem trabalhado muito com a questão dos povos indígenas. A gente já fez 2 exposições virtuais, 3, na verdade, 3 exposições virtuais. Todas estão aqui, com os seus links. Algumas, inclusive, das entrevistas, elas são feitas nas línguas mães, né? E aí a legendagem existe no vídeo, então também é algo que pode ser trabalhado. Outras são feitas em português, né?
a questão não é a história de caminhoneiras, mas é a questão LGBTQIAPN+. Também é um tema que o museu tem trabalhado, então a gente tem algumas coleções que englobam essas histórias, depois vocês podem entrar e olhar, né? A questão da ditadura civil-militar, que o museu ele tem uma parceria muito grande com o Instituto Vladimir Herzog, eu não sei se vocês conhecem, e aí várias vezes a gente faz alguns projetos. Então teve esse projeto Amigos do Vlado e depois teve esse outro projeto que foi o Ditadura, Cotidianos e Heranças, que inclusive tem um EAD da Quebrada Cult, vocês sabem quem é? A gente chamou o pessoal da Quebrada Cult, depois vocês procuram no Instagram, é bem legal. O pessoal da Quebrada Cult fez um EAD e tal, sobre essa questão das permanências do período ditatorial, né? Então, coisas que ainda reverberam no nosso dia a dia, né? Então, essa também são possibilidades aí de histórias. O que eu quero que vocês não se esqueçam jamais é que, por exemplo, quando eu estou falando história sobre a ditadura civil-militar, sim, mas nada impede de você pegar uma história, por exemplo, no Amigos do Vlado tem a entrevista do Rui Otaki. É um arquiteto, né? Ele não está falando só sobre a amizade dele com Vladimir Herzog. Ele está falando também sobre a vida inteira dele. Então, se vocês, de repente, quiserem fazer outros recortes a partir de uma entrevista de história de vida, isso é completamente possível. Não é porque ela foi coletada no contexto de um projeto temático que ela é só sobre aquele tema. Ela é sobre a vida daquela pessoa. E aí os recortes são infinitos e cada um pode enxergar da sua forma, né? Tem essa linha aí mais de diversidade no sentido de diversidade racial, inclusão, pessoas com deficiência e etc., que também tem algumas entrevistas. Esse projeto, Memórias dos Brasileiros, que é um xodózinho do museu, porque realmente a gente foi para várias regiões do país. Então, o Vale do Jequitinhonha, ali a região do Guaraná, em Maués, várias regiões do Brasil mesmo, a gente foi coletando essas entrevistas. Então, essas entrevistas, elas têm uma diversidade maior, assim, de formas de falar, de sotaques, de formas de construir as narrativas e tal. Esse projeto é bem interessante. Como eu falei, esse ano a temática é muito ligada, da programação é muito ligada ao meio ambiente, então a gente também coloca como uma possibilidade aí um material educativo que, de repente, vá contribuir muito com a nossa programação, né, desse ano. Ainda a exposição não está pronta, né, ela vai ser lançada só o ano que vem, mas é também um tema bem bacana e a gente tem algumas entrevistas nesse sentido. As questões das comunidades e cidades, então, assim, dentro dessa linha desses projetos que a gente faz aplicando a tecnologia social da memória, o museu faz muito memórias de comunidades e grupos, né? E aí, como funciona? O museu faz uma formação com as pessoas da comunidade. Essas pessoas da comunidade, elas fazem todo o processo de seleção de quem vai ser entrevistado, construção do roteiro, fazem as entrevistas. Então, é um processo feito de forma completamente colaborativa entre o museu e a própria comunidade. Então, esses projetos que estão aí são de várias regiões do Brasil e trazem essas entrevistas. São bacanas porque é a própria comunidade que se entrevista também, né? Tem um protagonismo ali bem legal. Bom, outras possibilidades que eu não coloquei detalhadamente, mas assim que vocês podem super ir atrás e pensar. Então, questões de migração e imigração. Como eu falei, o museu ele surge a partir de um acervo sobre imigrantes, né? Então, a gente tem muita história sobre isso. A própria ferramenta e as metodologias que o museu utiliza, eles também são... grande parte dos educadores que entram no site do museu, eles entram para usar a ferramenta Conte Sua História.
mais do que para consumir necessariamente os acervos, né, eles querem que os alunos produzam. Então, essa questão da construção de uma narrativa, uma autonarrativa ali, naquele momento, para o aluno contar a história, também é algo muito importante. Até porque a gente tem sofrido um pouquinho com um problema que às vezes o próprio professor ele não entendeu completamente o que a gente entende por uma história de vida, né? E aí acaba a gente recebendo um monte de histórias sobre minhas férias. E não que minhas férias sejam um problema por si só, porque às vezes essa curta narrativa sobre o que aconteceu nas minhas férias já diz muito, mas muitas vezes não atinge determinadas profundidades que seriam bacanas da gente ter, né? A questão da literatura e contadores de história, que nem o Luiz Rufato, que eu trouxe no começo. Então, assim, a gente tem um projeto inteiro que é de memórias da literatura, só com aqueles escritores que eu acho que todo mundo aqui leu em algum momento. Então, Ruth Rocha, Pedro Bandeira e por aí vai, assim, aqueles bem clássicos. E tem também a questão do contador de história num lugar mais tradicional, né? Aquela pessoa que tem um papel na sua comunidade enquanto uma pessoa que passa o conhecimento de forma oral e conta histórias. Esportes também, o museu fez muito projeto com times de futebol. Então, Santos, Flamengo, São Paulo, tudo isso a gente tem. E também projetos com outros tipos de esporte, né? Vocês podem também pensar nas exposições que o museu já fez e, de repente, criar um material educativo para essas exposições. Algumas já têm, né? Por exemplo, a exposição que está em cartaz agora, que é o Vidas em Cordel. Essa já tem um material educativo, mas outras não têm. A gente tem uma carência ali desse material. Os próprios podcasts, de repente, utilizar esses podcasts que o museu criou para pensar no material educativo que passe por aí, mini documentários e os conteúdos das próprias mostras audiovisuais. Isso também são possibilidades bem bacanas, assim. É importante também dizer que vocês não têm que ficar num formato só, né? Então, tipo, não, eu só vou trabalhar com podcast. Não, de repente você pega um episódio de um podcast, um vídeo da mostra audiovisual e um texto, não sei. Fica aí o convite. E também acho muito importante dizer que não precisa usar só o acervo do museu, né? Mostrar as relações entre diferentes tipos de conteúdos, né? Então, de repente, uma história de vida do museu e também um texto literário, um texto jornalístico, tudo isso pode ser cruzado e apresentado a critério de vocês. E aí, nesse exato momento, eu queria mostrar para vocês, para caso vocês não se sintam contemplados por nenhum dos temas que eu apresentei previamente, eu queria mostrar para vocês como é que vocês fazem essa busca dentro do site do museu. Como tem uma questão aqui de logística, eu vou tentar explicar um pouco antes de fazer isso e depois a gente clica no site. Mas ali embaixo tem aquele filtros. E nesse filtros, você consegue criar uma série de seleções. Então, eu quero histórias que sejam em áudio, eu quero histórias que sejam de uma pessoa com determinadas características. Então, eu quero um público específico de entrevistado. E aí, em cima, você coloca as suas palavras-chave. Então, eu quero imigração. Porque, assim, o que acontece? Quando a gente recebe uma história de vida, a gente faz uma história de vida, a gente transcreve e aí tem um processamento que é uma edição e uma catalogação. Parte dessa catalogação é a gente fazer um tagueamento daquela entrevista. Então, a gente coloca uma série de palavras-chave referentes àquela história. Como funciona? Então, por exemplo, a palavra-chave infância. A gente não vai colocar em todas as entrevistas a palavra-chave infância,
Porque todo mundo fala sobre a infância na nossa entrevista. A questão é que, se de repente a pessoa conta algo mais relevante sobre a infância, aí a gente coloca como uma palavra-chave. Então, o uso dessas palavras-chave para buscar aqui pode ser bem interessante. Então, eu quero imigração. Isso é uma palavra-chave bacana. Não, eu quero ser mais específico. Eu quero imigração russa. Tá bom, você pode colocar. Não necessariamente a gente vai achar, porque não necessariamente a gente tem no acervo também. São 18 mil, não infinitas. Mas, assim, dá para ter uma boa possibilidade aí. Abre ali aquele de filtros. Então, como vocês podem ver, aí você pode selecionar o formato, que ela pode ser em vídeo, áudio ou texto. Tá? As características do personagem, então a gente pode selecionar todas essas possibilidades. É lógico que quanto mais filtros vocês forem colocando, menos chance vocês têm de achar um resultado, tá? Porque vocês vão reduzindo. Mas, assim, tudo isso vocês podem colocar e ir selecionando. E o idioma que a entrevista foi feita. Esse do idioma, ele está com uma falha, porque a gente já tem umas entrevistas em outros idiomas e não está aparecendo aí, tá? Então, e ali você pode colocar a palavra-chave. Coloca, tipo, imigração mesmo, que é uma que é tranquila. E aí vocês começam a ver todas as histórias que elas citam a questão da imigração. Importante, não necessariamente a pessoa é imigrante. Ela pode estar falando sobre uma questão de imigração, de parentes, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, aqui embaixo é aquela Maria José que vocês acabaram de ver o vídeo, né? Então, tem muitas possibilidades. Então, por exemplo, só de imigração apareceram 32 páginas. E por aí vai. Então, assim, essa parte é mais... vocês realmente mergulharem ali e conhecerem as histórias, tá? E aí, eu queria finalizar perguntando se vocês querem falar alguma coisa, se vocês... dúvidas, questões... Eu não sei se... Pode falar, porque a gente está gravando. Boa tarde. Renata, primeiro em lugar, queria agradecer a sua generosidade em vir compartilhar com a gente parte do seu conhecimento e da experiência, e também a iniciativa das professoras Júlia e Daniela. Eu gostei muito de saber, assim, só conhecia o Museu da Pessoa por nome, então as iniciativas, as ações, principalmente pelo fato de contemplar essa diversidade de vozes, né? Trazendo para a valorização muitas vidas que são desvalorizadas ou marginalizadas, subalternizadas na sociedade. Você trouxe, muitas vezes, o conceito de tecnologia de memória. Então, eu fiquei pensando qual concepção de memória que vocês partem, assim, se uma memória de constelação, ou uma memória mais linear, assim, eu não sei se você pode dizer um pouco mais sobre isso. Tá, essa é difícil. A gente é parte desse lugar da memória individual para a construção de uma memória coletiva, tá? Eu acho que, para eu aprofundar, a gente teria que ir bem na teoria. Se você quiser saber mais sobre isso, tem a tese de doutorado da diretora do museu, a fundadora, que aí ela coloca bem essa questão da onde ela partiu, né? Mas, assim, a ideia é muito nesse lugar da história oral, né, dessas narrativas que são construídas a partir desse processo de seleção individual que a pessoa faz. E aí, dentro desse lugar, a gente tem
a construção de uma memória coletiva, né? Que aí é o cruzamento entre diversas memórias, que aí a gente consegue chegar ali. Então, é um pouco por aí, mas eu não vou conseguir, nesse momento, super aprofundar para você. Eu realmente recomendo essa tese, que eu acho que vai trazer bem a questão, inclusive, técnica, né, da coisa, acadêmica mesmo. Eu acho que é importante. Boa tarde, obrigado. Eu fiz uma experienciazinha ontem e eu pensei em digitar a palavra, por exemplo, tesouro. Pensei, se o aluno fosse coletar várias pessoas que falam de tesouro, ele podia dizer, tem um tesouro perto da gente. Mas não funcionou, parece que só deu uma pessoa, minha filha, meu tesouro. Aí eu pensei em outros mitos, chupa-cabra, nada. Consegui mais coisa com fantasma. Apareceu um indígena escritor que escreveu. É só comunicar isso, se puder desenvolver um pouco mais. Obrigado. De fato, isso vai acontecer, tá? Porque a busca, ela vai buscar em algumas situações específicas. Então, ela vai buscar se tem no título da história, se tem uma palavra-chave e se tem isso no resumo da história. A pessoa ela pode ter dito na transcrição a palavra tesouro, com certeza ela disse. Mas essa busca não vai achar. O que a gente pode fazer, se você quiser seguir por esse caminho, a gente tem uma busca que ela é dos bastidores, que é nossa, de quem tem a gestão do acervo. E aí eu consigo buscar isso nas transcrições, às vezes que as pessoas falam tesouro, e te dar uma lista. Uma lista enorme, mas eu consigo fazer isso. Porque aí o tesouro pode ser assim, desde a pessoa falando, ai, meu filho, meu tesouro, né? Ou pode estar falando, não, aquela experiência foi um tesouro, né? Vai ser tesouro de um jeito muito amplo. Mas aí isso é possível. Tanto, aí tem o meu contato aqui, se você quiser, aí você pode me escrever e eu faço essa busca para você. Mas realmente, chupa-cabra, tenho certeza, eu acho muito pouco provável. Eu juro que quando eu voltar lá para o museu, eu vou pesquisar, porque agora eu fiquei... E fantasma também, eu acho que é uma possibilidade de ter bastante resultado. Tá? Boa tarde, Renata. Eu tenho uma pergunta em relação aos direitos autorais, porque como a gente vai precisar fazer uma atividade, eu casei muito com a disciplina que a gente fez no semestre passado, então sempre tinha esse entrave, assim, essa barreira de tem um direito autoral, então não vai conseguir subir, então como que a gente vai fazer, se é livre, como que é feito também a questão da entrevista em relação ao termo de acesso à imagem, assim. É uma informação importante que eu deixei de lado, é o seguinte, para fins educativos, todo o nosso acervo ele é completamente livre. Tá? Quando a gente faz uma entrevista com qualquer pessoa, ou quando a pessoa conta a sua história pelo site, ela assina um termo, um licenciamento. Essa licença ela é completamente revogável, mas tudo que vocês vão ter acesso pelo site está disponível. Assim, o que geralmente, às vezes, tem coisa no site que está disponível, mas que a gente não pode licenciar de forma comercial. Não é o caso aqui. Porque a gente está entendendo que é uma parceria e que essa parceria ela é para uma produção de um conteúdo educativo. Então, isso não vai ser vendido por ninguém. Então, vocês podem ficar tranquilos que tudo que está ali a gente tem a licença. A pessoa assina. A gente toma esse cuidado também do direito. A gente entende que o direito da entrevista é sempre da pessoa. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar em contato e falar, eu não quero mais minha entrevista no site, como já aconteceu, e a gente retira, porque é um acordo ali colocado, né? Então, essa parte está tranquila. E tudo que tem ali no site, a gente tem licença disso, tá? Não tem nada... Assim... Tem algumas coisas, se você for para as histórias colaborativas, às vezes a pessoa coloca como imagem de capa dela o Naruto. Aí a gente não tem.
licença do Naruto, entendeu? Mas eu acho que são coisas que vocês vão perceber que é pouco provável que a gente tenha licença, tá? Renata, então, eu só queria aproveitar... a gente está muito agora direcionado, nessa conversa de hoje também foi muito direcionada para essa atividade da extensão ligada às disciplinas de graduação, mas também outras possibilidades que a gente já conversou um pouquinho, né, anteriormente, assim, rapidamente, mas né, assim, alunos que queiram fazer alguma pesquisa, desde que usando o acervo ou produzindo algo que pode depois integrar o acervo, ou enfim, qualquer combinação possível, assim, mais focada para a pesquisa, tanto para os alunos de pós-graduação quanto os de graduação. Aí também, né, falar um pouquinho disso, assim, de uma parceria também que vai além dessas atividades, para essas atividades de uso educativos, voltada aqui para as disciplinas de graduação. A gente, dentro desse contexto de histórias colaborativas, a gente tem trabalhado muito na questão dos pesquisadores acadêmicos que acabam coletando entrevistas e depois essas entrevistas elas não têm muito para onde ir, assim, elas acabam caindo num lugar difícil, né? Assim, e aí para a gente é muito bacana que aconteça essa doação, assim, né? Vamos dizer assim, essa guarda compartilhada, no fundo. A gente tem alguns casos bem bacanas. Então, por exemplo, tem uma moça que fez o doutorado dela sobre alagados, ali agora não lembro, mas sobre alagados. E ela coletou entrevistas com várias pessoas ali, contando sobre a vida delas nessa região. E depois ela decidiu que essas entrevistas elas deveriam ser disponibilizadas, né? Então, ela acabou colocando isso no nosso acervo. É um acervo riquíssimo, que a gente nunca teve a possibilidade de ir até lá coletar essas entrevistas, então, isso é muito legal. Então, alguns pesquisadores acabam optando por esse caminho e é algo que a gente gosta bastante e, inclusive, a gente auxilia bastante nesse processo dessa inserção. Porque nem sempre ele é tão simples, ainda mais quando você tem que inserir muitas histórias, né? O importante é que o pesquisador também se resguarde nessa questão de licenciamento e tal, né? E muitas vezes acaba tendo um comitê de ética, então eles têm que fazer. Tem até uma menina que trabalha com a gente, que ela fez agora o mestrado dela, ela fez entrevistas de história de vida, e aí ela inseriu também esse acervo, né? Que não foi um acervo coletado pelo museu. E tem também a possibilidade de utilizar o acervo para a realização de pesquisas, né? Então, isso também é um tema nosso esse ano. A gente está fazendo um estudo para entender como é que o nosso acervo é usado em pesquisas. E a gente tem visto que assim, o próprio acervo não é tão usado, né? Ele é usado, mas não é tão usado. A maioria das pesquisas que acontecem, elas são sobre a própria metodologia do museu, como o museu funciona, de onde ele surgiu e tal. E para a gente isso é legal, mas a gente gostaria muito de ampliar essa questão do próprio acervo, né? Que ele precisa... vamos dizer assim, na museologia existe um tripé, que é a preservação, a pesquisa e a socialização, né? Essa parte, disseminação. Então, esse é o tripé museológico assim, tradicional. O museu ele faz a preservação, ele faz a disseminação, mas ele não tem uma área de pesquisa própria, né? É uma coisa que a gente tem discutido muito, que a gente quer criar ali dentro, e já estamos começando. Mas, então, a gente acaba contando muito com esses pesquisadores que acabam se debruçando sobre esse acervo e fazendo leituras, né? Muito, muito ricas. Então, acho que é uma possibilidade, às vezes, né, na pós-graduação ou na própria graduação, iniciação científica, né, de construção de artigos e outros trabalhos que se baseiem ali nesse conteúdo. E, gente, de verdade, assim, dá para fazer cada recorte. Assim. Tem pessoas que
Tem uma menina que ela trabalhou com histórias de mulheres, ela estava fazendo design, né? E aí você olharia e fala, nossa, mas diferente, né? Assim, dentro do que a gente está acostumado de ver de pesquisador, geralmente é pesquisador da história. Aí ela estava fazendo o trabalho, acho que era um TCC dela, era sobre histórias de mulheres, né? Então ela selecionou 9 mulheres do acervo, entrevistou a própria mãe, usando a metodologia do museu, e colocou essa história no acervo também. E aí ela criou um livro. O TCC dela foi esse livro, a partir dessas histórias de vida. Então, isso é uma possibilidade. A gente tem o pessoal do urbanismo, que trabalhou muito com a questão das mudanças da cidade que são narradas na entrevista. Porque a pessoa, quando ela vai lembrar, uma das perguntas que a gente sempre faz é um pouco, como é que era a tua casa na infância, coisas assim. Então, a pessoa vai contando sobre a cidade, muitas vezes a partir da sua memória. E aí você consegue fazer uma série de pesquisas, né, e coletar uma série de informações a partir disso, né. Isso são 2 exemplos de milhares, assim, né. Então, sempre tem uma possibilidade, e eu prometo que vocês vão ser bem acolhidos, tá? Porque sou eu que falo com vocês. E aí eu cuido direitinho, tá? Não, e assim, é de se destacar, porque realmente assim, eu acho uma coisa impressionante o acervo do Museu da Pessoa. Tanto assim, a experiência proposta, né, do museu, quanto o acervo que vem sendo resultante disso. A gente, né, a Renata já até apresentou aí algumas coisas, mas assim, não tem nada parecido, acho, né? Tem alguma coisa próximo disso no mundo? Eu nunca achei ver nada próximo de experiência. Assim, até acervos de história de vida, de história oral, tal, até existem, né? Existe bastante coisa. Mas com essa proposta do museu, com essa diversidade, com essa abrangência, com essa possibilidade de acolher tudo, né, de forma assim tão democrática, eu acho um acervo e uma experiência impressionante. Muito legitimamente brasileira, né? Então, assim, para mim é um grande prazer, né? Trabalhar com o museu e agora fazer essas atividades em conjunto. Eu espero também que vocês descubram, né, esse acervo e essas possibilidades, né, que ela seja cada vez mais usada, tanto para uso de pesquisa quanto para uso educacional, que são as nossas 2 principais, os nossos principais interesses aqui dentro do IEL. Bom, alguém quer acrescentar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, comentar? Renata, se quiser colocar mais algo. Não, gente, obrigada. Muito obrigada, Renata, muito obrigada a todo mundo que compareceu. Boa tarde.